Hoje eu estou falando ao vivo diretamente do CAPS Infantil. Jonas Costa Barros é o CAPS aqui da cidade de Orlândia. E a gente vai conversar hoje com a Poliana, que é enfermeira-chefe aqui no CAPS, para a gente falar um pouquinho a respeito dos trabalhos que são desenvolvidos aqui pelo CAPS em prol ao município de Orlândia. Poliana, primeiramente, uma pergunta bastante básica. Qual que é a função do CAPS Infantil e a quem o serviço se destina? Bom dia, Poliana. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que essa entrevista possa ajudar a gente a entender um pouco, né, da questão do funcionamento do CAPS, da questão do cuidado em saúde mental e também poder ampliar, né, o pensamento da população, o entendimento da população em relação a esse serviço, né? Bom, eu acho que primeiro é importante gente entrar, né, entender que o CAPS, a sigla CAPS, significa Centro de Atenção Psicossocial. E os CAPs, de modo geral, em todo o território brasileiro, eles são regulamentados por uma portaria ministerial, uma portaria do Ministério da Saúde. E eles são regulamentados pela portaria 336 de 2022, né? E nessa portaria já está estabelecido qual que é a função do CAPS, né? A quem esse serviço se destina. Então, assim, só para deixar claro que os serviços dos CAPs, eles estão regulamentados por uma portaria, eles seguem, né, essa portaria. Então, assim, não são coisas que a gente faz assim, simplesmente da nossa cabeça, né? Tem um padrão. Tem um padrão, né? Então, eles são serviços voltados prioritariamente, né? Então, essa questão da prioridade não quer dizer que é só para esses tipos de pacientes, mas que a gente tem uma prioridade, né, para o tratamento de pessoas que possuem problemas de saúde mental grave e persistente, né? Então, esse é o público nosso prioritário, né? Então, essa questão também dos transtornos graves e persistentes, a classificação, né, primeiro que leva em consideração a intensidade dos sintomas, o modo como esse problema de saúde mental impacta na vida das pessoas, né, colocando prejuízos intensos na questão da socialização, na questão das relações, né, no modo de vida da pessoa mesmo, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que também é interessante colocar, né, que aqui no município de Orlândia a gente tem o CAPS Infantil, que é voltado para crianças e adolescentes, né, até 18 anos. E a gente também tem o CAPS Adulto, que é para pessoas com mais de 18 anos, né, aí o público adulto. Dentro dos outros, em muitos municípios, porque essa questão de ter um CAPS infantil separado de um CAPS adulto, também está previsto na portaria do Ministério. Então, segundo o Ministério, na verdade, as cidades que têm mais de 70 mil habitantes que têm a obrigatoriedade de ter um CAPS infantil, né? O município de Orlândia tem menos de 70 mil habitantes, então, na verdade, ele não tinha essa obrigatoriedade, né? Nos municípios menores, o que acontece? Geralmente, existe um CAPS só, né, que na modalidade no Ministério é colocado como CAPS 1, e nesses municípios menores, então, os adultos, as crianças, os adolescentes, eles são atendidos no mesmo local e com a mesma equipe, né? Então, eu queria colocar isso para mostrar que a gente tem uma vantagem de ter, mesmo no município menor como é Orlândia, a possibilidade de ter um local voltado exclusivamente para o atendimento de crianças e adolescentes. Porque isso faz diferença, né? Você tem uma equipe, um local exclusivo, né, separado dos adultos, no nosso entendimento, isso é uma coisa boa, né? Porque você consegue se debruçar melhor sobre os problemas da infância e da adolescência de um modo geral, né? Então, o CAPS Infantil de Orlândia, ele tem como público-alvo prioritariamente as pessoas, as crianças e os adolescentes que têm problemas graves e persistentes, né? Aqui em Orlândia, a gente tem muita questão de estar centralizado nos CAPs
as ações, o cuidado em saúde mental. Então, a gente acaba também atendendo esse público que não tem essa questão dos transtornos graves, né? Então, a gente tem atendido, de um modo geral, o cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes do município, né? Eu acho importante colocar isso, porque muitas vezes tem as críticas, né? Demora para o atendimento, fila de espera, da psicologia, etc., né? Mas é deixar claro que, assim, de uma maneira geral, a nossa equipe tem feito o que é possível dentro, né? Porque a gente está um pouco sobrecarregado, né? Porque o nosso público já tem fugido um pouco do que era o que é estabelecido, né? Daí eu queria falar um pouco também sobre a nossa equipe. Então, a equipe do CAPS Infantil é formada por mim, que sou enfermeira, tem uma técnica de enfermagem, né? 4 psicólogas, 2 terapeutas ocupacionais, 2 fonos, uma assistente social, um médico psiquiatra, né? E também as pessoas que fazem o serviço de apoio, né? Da recepção, dos serviços de limpeza. A gente também tem 2 estagiárias, né? Então, essa é a equipe que compõe o CAPS Infantil, né? Assim, só para vocês verem também que é uma equipe multiprofissional, né? Que não é um serviço, acho interessante deixar isso claro, que o CAPS e o cuidado em saúde mental não é um serviço exclusivo de psicologia, né? Porque às vezes as pessoas entendem isso, né? Que a saúde mental é só o atendimento psicológico, mas na verdade não é, né? O cuidado de saúde mental, ele abrange muitos outros tipos, tanto de profissionais como de estratégias de cuidado, né? Então não é só a psicologia. Eu queria entrar numa questão aqui, a gente até conversou um pouquinho antes, que é o seguinte: os atravessamentos culturais, eles podem prejudicar a saúde mental da criança? Nós sabemos, por exemplo, que a cultura ou a própria política, né, ela tem as suas tendências. Como que vocês trabalham? Isso afeta a política, a cultura, afeta a saúde mental de uma criança? Pode afetar? Essa questão do modo, né, como as pessoas entendem a questão da saúde mental, a cultura, tem sido um desafio, né? Primeiro, na questão do próprio tratamento, porque muitas vezes as pessoas ainda têm um preconceito muito grande em relação ao cuidado em saúde mental, né? Então, muitas vezes, às vezes os pais... não só os pais, né, os cuidadores das crianças, de modo geral, identificam alguns comportamentos que não seriam, vamos dizer assim, adequados, né, para a criança, mas às vezes não procuram um serviço de saúde mental, porque diz, meu filho não precisa de psicólogo, meu filho não precisa de médico, de psiquiatra, porque ele não é doido. Isso é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Então, tem um grande preconceito ainda, muitas vezes, das pessoas em relação a esse cuidado da saúde mental, que prejudica, né? Tanto na identificação dos problemas de saúde mental que pode ocorrer com uma criança ou com uma adolescente, quanto no próprio tratamento, né? Que as pessoas muitas vezes não trazem, não levam a sério, né? Essa questão do acompanhamento em saúde mental, tem aquela coisa de pensar, é frescura da criança, né? Então, isso é uma coisa que tem sido um desafio para a gente lidar, né? E o mundo é tão complexo que, por um lado, tem esse preconceito, né? Mas, por outro, também tem um excesso vamos dizer assim, de diagnósticos, né? Que não necessariamente os médicos dão, mas as pessoas, de modo geral, dão para as crianças e os adolescentes, no desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, primeiro, deixar claro que as pessoas são diferentes, né? Então, cada um é de um jeito. Então, assim, às vezes a gente vê uma criança que ela é um pouco mais inquieta, um pouco mais agitada, né? Mas, assim, dentro do desenvolvimento normal dela, aquilo é esperado, aquilo é normal, mas já vem, daí existem pessoas, tanto professores quanto as próprias mães, né, que a gente está muito na moda da questão da hiperatividade. Então, toda criança é hiperativa, né? Muitas vezes os adultos, às vezes, não têm muita paciência com as crianças, não brincam com as crianças, né? E daí a criança brinca, faz alguma coisa errada, essa criança é hiperativa. Então, a gente está numa moda de que tudo é hiperatividade e que tudo também é autismo. A gente também está nessa moda, né? Então, isso também é uma coisa que
que é complicado, né? Porque muitas vezes a criança é ali taxada, porque eu não vou falar diagnosticada, porque quem dá diagnóstico de fato é o médico, né? Diagnóstico é médico, né? Mas a criança é taxada, tanto assim, pelas escolas, às vezes pela escola, pelos próprios familiares, né? Como hiperativa, como autista, né? E às vezes a criança não é, né? Então isso também, o modo como a gente vê a pessoa, ele impacta no desenvolvimento da criança, né? Então assim, eu vejo que essa questão da cultura, né? Do modo como a gente vê as coisas, impacta muito no desenvolvimento e no tratamento, no acompanhamento de uma criança ou de uma adolescente. Poliana, a gente percebe que alguns pais, de forma até equivocada, eles acham que o tratamento de saúde mental da criança, tudo se resolve com apenas o atendimento psicológico. A gente sabe que o atendimento ele é muito importante. Muitos não entendem que a questão da saúde mental infantil, ela vai muito além do atendimento psicológico, que envolve a relação familiar, em relação na escola, por exemplo. E isso também é comum com que vocês trabalham essa questão? Isso também é um desafio para a gente, né? Porque muitas vezes as pessoas individualizam muito as coisas. Então, assim, o problema é a criança. Então, a criança que tem que estar em tratamento, né? Só que tanto a criança como o adolescente, eles são muito influenciados também pelo ambiente, né? Pelo ambiente familiar, pelo ambiente escolar, né? Pelo ambiente que ele vive. E principalmente as crianças, né? Elas também têm muito a questão de, às vezes, reproduzir, inclusive, as práticas, os costumes que elas têm dentro de casa, né? Então, o que acontece? É importante, né, a gente estar nesse momento para esclarecer, né, tanto para os cuidadores, para as escolas, enfim, para todo mundo, que o tratamento, às vezes, de uma criança que tem algum problema de saúde mental, de fato, né, ele não abrange somente o atendimento da criança. Ele precisa de abranger também o atendimento das pessoas que cuidam da criança, até mesmo, né, de orientações, né? Às vezes a gente tem, assim, eu vejo muitos casos, né, que às vezes na casa está passando por algum conflito familiar, os pais estão em muitos conflitos, em questão de separação, né? E a criança está triste, obviamente, com aquela questão, né? E muitas vezes coloca, meu filho está depressivo, né? O problema é ele, mas na verdade, muitas vezes o problema são os próprios adultos, né? E o modo como os adultos lidam com suas relações, né? Os conflitos, né? Então, assim, quando tem muitas vezes a questão de separação é uma guerra, né? A criança está no meio daquela guerra, né? E muitas vezes, quem precisa muitas vezes mesmo de atendimento é inclusive o próprio adulto, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa de levar em consideração, né? E aqui no CAPS também, o que acontece? Dentre os atendimentos, né? Então a gente tem a questão, claro, do atendimento psicológico, que a gente acha que é importante, faz parte, né? Mas ele faz parte, ele não é o único, né? Mas a gente também tem atendimento de terapia ocupacional, de fono, de todos esses profissionais que eu falei para vocês, né? O atendimento também, não só individual, mas o atendimento em grupo, acho que isso é uma coisa importante de se dizer, porque muitas vezes as pessoas, principalmente os adultos, né, acham que meu filho tem que ter atendimento individual. Mas a gente precisa, do ponto de vista técnico, avaliar qual seria a melhor forma de atendimento daquela criança ou do adolescente, porque muitas vezes é importante para ele estar um atendimento em grupo. Né? Porque o grupo também ajuda na questão da socialização, ajuda na questão também do estabelecimento das relações que a pessoa tem com a outra, né? Então isso também é importante. Mas dentro dos atendimentos que a gente tem aqui, a gente também tem um grupo de orientação de familiares, né? Inclusive a assistente social que toca esse grupo, é um grupo aberto, né? Para os familiares, os pacientes que frequentam aqui o CAPS, né? E, infelizmente, a gente vê, assim, muito pouca adesão dos pais em relação a isso, né? Tanto dos pais como dos cuidadores, porque eles acham que a questão é só a criança. E muitas vezes eles precisam também de orientação para poder lidar com essa criança, né? Para também olhar para si em relação como que se relaciona com essa criança, né? E esse adolescente.
Então, assim, esse é um desafio que a gente tem, né? A gente tem oferecido esse tipo de atendimento, mas essa questão cultural, né, de às vezes focar só no indivíduo, achar que é só a criança que é o problema, tem sido um desafio para a gente. Infelizmente, muitos pais, assim, são convidados, mas não comparecem, né? Então, eu queria reforçar a importância também desse tipo de atendimento, né? E uma outra questão que a gente vê também que é bastante cultural, né? Que tem um atravessamento, é, por exemplo, a questão do uso de medicação, né? Porque dependendo do quadro da criança, às vezes ela vai precisar de passar por uma avaliação com o médico psiquiatra daqui, ela vai precisar de, às vezes, tomar alguma medicação para ajudar no controle daqueles sintomas, né? E a gente vê que às vezes tem muito preconceito em relação à medicação, né? Que acha que às vezes é só o tratamento psicológico que vai resolver. A gente tem muitas crianças aqui que fazem terapia, atendimento psicológico e também precisam de utilizar a medicação, né? Então, assim, um acompanhamento não exclui o outro. Na verdade, eles são muitas vezes complementares, né? Sim. Então, assim, do ponto de vista técnico, às vezes a gente precisa de avaliar isso melhor, porque tem crianças que às vezes vai precisar de tomar medicação, né? Então é isso. Nós estamos falando ao vivo diretamente do CAPS infantil e estamos conversando com a enfermeira-chefe do CAPS, a Poliana. Poliana, quais são os tipos de atendimento ou acompanhamento de casos mais comuns que vocês lidam aqui no CAPS? Olha, a gente tem lidado bastante com a questão, muitas vezes, dos transtornos de ansiedade e depressão, né? E a gente vê que isso aumentou bastante, principalmente após a pandemia, né? Então, assim, inclusive em relação ao retorno das crianças à escola, muitas crianças que estão tendo problemas de ansiedade, né, com dificuldade de, inclusive, permanecer na escola. Então, esse é um reflexo, né, também da pandemia, tudo que ela causou na gente. Então, a gente tem essas questões, né, muitas vezes, claro, depende do caso, né, não está ali num transtorno ainda tão grave, mas a gente também recebe e a gente também atende, né. A gente também tem uma questão bastante, que também é um desafio para a gente, mas faz parte do nosso público, né? A questão, infelizmente, do uso de drogas, né? O uso abusivo de drogas. Então, a gente tem pacientes, a gente tem um desafio desses pacientes também, vamos dizer, aceitarem o nosso atendimento, né? Porque tem como essa questão do preconceito, né, da cultura, eu não sou doida, eu não preciso de atendimento, eu vou para o CAPS, mas eu não sou doida. Então, a gente tem essa questão desse desafio, né? É importante dizer que dentro do campo da infância e da adolescência, a gente não trabalha com diagnóstico fechado, né? Porque a criança e o adolescente, elas estão em desenvolvimento, né? E elas também são, como eu disse para você, elas são muito influenciadas pelo ambiente que elas estão. Então, a gente sempre trabalha com a questão das hipóteses diagnósticas, né? Não são diagnósticos fechados, né? Mas a gente também tem recebido bastante a questão do público das crianças com a questão da hipótese diagnóstica do autismo, né? Então, a gente também realiza esse tratamento. Então, são crianças e adolescentes que são nosso público-alvo, né? E também, é claro, tem aquelas pessoas que às vezes têm algum problema da ordem das psicose, né? Psicose, transtorno de conduta. Então, assim, é muito amplo o nosso atendimento, né? O perfil, né? Os problemas de saúde mental que a gente atende. Mas, dentro de um modo geral, esses são os principais. Poliana, para a gente encerrar, eu gostaria que você também falasse a respeito da tecnologia, o avanço do celular, internet, que entrou, né, agora faz parte da vida do planeta Terra e, pelo que me parece, não vai sair nunca mais, né? A gente sabe que existe sim um lado bastante positivo, que a tecnologia ela agiliza, né, a comunicação, ela ajuda em várias áreas da medicina, enfim, ela é bastante útil, porém, no pacote vem a outra questão, né, que também afeta de forma negativa, principalmente a crianças e adolescentes. Isso também é um desafio para o CAPS?
Eu acho que esse é um desafio para o CAPES e é um desafio para a sociedade de modo geral, né? Porque essa questão do celular, da internet, das telas em geral, né? É uma questão que a gente precisa de pensar. Eu acredito que isso veio para ajudar, como você mesmo disse, ajuda muito na comunicação, né? Mas é aquilo, todo o excesso muitas vezes é prejudicial. Então, atualmente, a gente tem visto tanto as crianças como os adolescentes passarem muito tempo no celular, né? E isso é prejudicial para o desenvolvimento deles. Muitas questões também dos transtornos de ansiedade também estão relacionados a essa questão do excesso de telas, né? Do excesso do celular, do excesso do computador, né? A gente vê uma mudança muito grande no modo de relacionar dos adolescentes, né? Que eles... O modo de relacionar deles agora é pela internet, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo tudo TikTok, virtual, né? E mesmo dentro das casas, né, a gente vê que também não tem mais uma comunicação, a gente vê pouco, né? Essa comunicação de conversar, de sentar com o outro, de vamos todo mundo sentar para almoçar, para jantar junto, né? Não tem muito isso mais. Exato. Os próprios cuidadores, pais, etc., muitas vezes também passam muito tempo no celular, né? Eu entendo que às vezes o celular é até um modo assim de descanso para a gente dar uma desligar um pouco do mundo, né? Mas aí você vê na sala ali o excesso, né? A mãe no celular, mexendo no Instagram, a criança mexendo no TikTok, né? E não tem mais essa coisa da conversa. Então isso também é uma coisa que prejudica, né? É uma coisa que a gente precisa de estar atento. O controle também, a gente precisa de ter um controle do que as crianças e os adolescentes veem, porque assim, a internet é um mundo aberto, né? Então tem ali as questões de pornografia, de tráfico, várias coisas que a internet pode acabar proporcionando para o adolescente e para a criança, né? Então é importante os pais estarem atentos a isso, né? Porque isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança, né? E eu sempre defendo essa questão da possibilidade da relação. Então, assim, eu sei que muitas vezes a mãe e o pai chegam em casa cansado, né? E daí é muito mais fácil você dar um celular na mão da criança, que está ali brincando, né? Enfim, como se diz, te perturbando, e ela fica vidrada ali no celular, né? Só que é muito melhor que você possa conversar com a criança, perguntar como que foi na escola, brincar. Essa questão de brincar junto com o filho cria uma relação e é benéfico para o desenvolvimento da criança e do adolescente também, né? Então, eu sempre defendo isso. Apesar de a gente estar muito cansado, é importante ter esses momentos junto com a criança, com o adolescente, de poder sair, de poder se socializar um pouco fora desse mundo virtual. Muito bem, Poliana, muito obrigado mesmo pela participação. São informações muito importantes mesmo, né? Para a população de Orlândia, de forma geral, os ouvintes da URC que estão nos acompanhando nessa manhã. São informações que nos ajudam, né, a lidar, a compreender e a lidar com essa questão que é a saúde mental infantil. Poliana, mais uma vez, obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, muito obrigado também por essa oportunidade de estar aqui falando dessa questão da saúde mental, né? E eu espero que eu possa ter, de fato, assim, ajudado, pelo menos a disparar um pouco algumas compreensões, reflexões sobre a questão do cuidado em saúde mental infantil, tá bom?